Estamos aqui na Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, na segunda-feira, né, o primeiro dia depois do domingo de Páscoa, no tempo pascal. E nós vamos falar aqui com o Padre Mário um pouco desse momento rico que a Igreja vive no ano litúrgico, que é esse período de Quaresma, Semana Santa e da Páscoa. Padre Mário, obrigado aqui por receber a gente aqui na paróquia. É sempre uma alegria, né? Nesse período a Igreja faz memória, anamnesis. Ela relembra a sua própria história e se alimenta, ela bebe da fonte. E a fonte da nossa fé é a ressurreição de Jesus. E a Igreja prepara esse momento através de uma espiritualidade que nós chamamos da espiritualidade quaresmal, onde propõe a cada um de nós 3 dimensões para todo cristão viver. Primeiro, a oração, redobrar a vida de oração, o encontro com Deus. Não adianta nós querermos falar de fé ou de religião ou de compromisso se não rezamos. A oração é o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Quem reza, ama. Quem não reza, não ama. A segunda dimensão, podemos dizer que é o jejum. Muitas vezes nós tratamos o jejum quaresmal apenas como uma abstinência, um abster-se de coisas boas, de coisas que nós gostamos, de coisas materiais. E, na verdade, o jejum proposto a nós é um jejum muito mais amplo. É jejuar o mundo, é jejuar as coisas do mundo, é jejuar as fontes do pecado, é deixar de lado, é abandonar aquilo que nos separa de Deus. E o jejum maior que nós devemos fazer é aquele que o próprio Jesus propõe, renunciar a si mesmo. Quem quiser me seguir, jejue de si, renuncie a si mesmo, depois vem e segue. Renunciar ao amor próprio, ao egoísmo, renunciar às fontes do pecado em nós para vivermos um compromisso maior com Deus. E por fim, a dimensão maior da vida cristã, que é a caridade, ou seja, o amor em todas as dimensões, principalmente o amor ao próximo. A Igreja, quando propõe, por exemplo, o jejum a nós, ela não está propondo que nós simplesmente nos abstenhamos de mantimentos. Veja só a dimensão da Igreja. A Igreja propõe 2 dias de jejum, quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa, o início e o fim da quaresma, que seriam apenas simbólicos. Por que simbólicos? Porque propõe a nós o jejum de uma das refeições. E não é jejuar a refeição, é abster-se dessa refeição para que aquilo que eu não consumi fosse doado aos pobres, aos necessitados. É a minha total solidariedade com aqueles que sofrem. Esse é o jejum. O cristão não deve jejuar segundo a nossa proposta. Por quê? Porque o noivo está presente, porque o Senhor está presente. O próprio Jesus assim nos ensinou, no dia que o noivo for retirado, aí sim jejuarão. A proposta da quaresma não é que nós nos abstenhamos de um jejum ou possamos simplesmente maltratar o nosso corpo. É, antes de tudo, fazer com que o nosso coração esteja de prontidão para o serviço de Deus, para o amor de Deus e para o reconhecimento de Deus na vida do irmão. Isso é a quaresma cristã. É a grande preparação para o maior evento da nossa fé, a Páscoa, a paixão, morte e ressurreição de Jesus. A gente na quaresma, quer dizer, além do jejum, a gente se propõe, né, a oração, quer dizer, é um momento mais de recolhimento. E se faz na quaresma também a Via Sacra. E a Via Sacra quer dizer, a gente percorrer os passos de Jesus, mas qual é o sentido verdadeiro da gente reviver isso? É só para presenciar ou relembrar o sofrimento de Jesus? Bem, primeiro nós temos que ter sempre em mente em nosso coração o gesto supremo de amor de Jesus, aceitar sofrer por nós. Mas na verdade a Via Sacra, entendida pela dimensão cristã, é o passo da vitória, é o caminho da vitória. Jesus que vai dando passos no meio da dor, no meio do sofrimento, no meio da humilhação, para vencer o inferno. Cada passo que dá faz tremer o inferno. Ou seja, não há dor, não há sofrimento maior do que o amor que ele tem. Nada o pôde deter na decisão de dar a vida por nós. Quem é que pôde deter o amor? Ninguém. Ele foi até o limite do seu amor, que foi a cruz. A cruz é, diríamos assim, a revelação maior desse amor que Deus tem por nós. Chegou ao absurdo, ao impensável, dar a vida pelos pecadores.
Por isso, quando nós fazemos a Via Sacra, muitas vezes nós apenas olhamos os passos da paixão, do sofrimento, da dor, diríamos assim, de todo o cenário que está em volta. E às vezes não nos detemos no essencial. É Jesus que tomou a decisão. Essa é a minha hora. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou livremente. Ele escolhe dar a vida por nós. E por isso, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à humilhação, Ele segue o seu passo, a sua via dolorosa, a sua via crucis, o seu caminho de cruz e de dor para nos libertar. E ao meio do caminho, ao longo do caminho, vai se manifestando essa libertação. Aqueles que o oprimem, aqueles que o batem, nem mesmo sem saber porquê, aqueles que o condenam, nem sabem por que condenam. É a grande trama, diríamos assim, do próprio universo. O justo é condenado, o justo sofre. E por que o sofre? Nós não sabemos. Jesus sabia por que fazia, para nos libertar, para libertar as nossas consciências, para podermos viver o amor que Deus tem por nós. Libertar-nos para capacitar-nos a viver esse amor. Por isso, Ele aceita todas as realidades que possam ser propostas a Ele. Do sofrimento à cruz, aquilo é o caminho da libertação. Mas eu gosto sempre de dizer isso, né? São passos de vitória, né? É o caminho da vitória. Enquanto todos diziam é o fim, para Ele era apenas o começo de uma nova era, de um novo tempo. A vitória do amor sobre todas as forças do mal e sobre todas as forças demoníacas. Por isso Ele, de certa forma, garboso, Ele carrega a cruz, Ele assume a cruz, Ele vai ao encontro da morte para desafiar a morte, como diz São Paulo. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Onde está o teu poder? O Rei da vida reina vivo. Nada pode separar ou retirar esse amor com que Jesus nos amou. Por isso Ele vai até o extremo, dar a vida por nós. Então é isso. Então, na verdade, essa via sacra, né, relembrar isso, na verdade, é para que a gente possa tentar imitar esse amor, né? Poder trazer para a gente, né, essa disponibilidade de amor ao próximo. Né? Eu falava antes que é sempre fazer memória. E a memória que é proposta é aonde você estava nessa via sacra? Qual era o personagem que você encarnava? Você era o soldado cruel? Você era o sacerdote que julgava, que condenava, que inventava mentiras? Você era Judas que o vendeu, que o traiu? Você era Simão Pedro? Eram os apóstolos que estavam dormindo? Quem era você, afinal de contas? Eram as mulheres de Jerusalém que estavam chorando? Era, enfim, aquela turba, aquela multidão que apedrejava, que xingava, que cuspia? Quem era você, afinal de contas? Era Maria que acolhe o filho? Era Verônica que enxuga o rosto de Jesus? Era Cirineu que o ajuda a carregar a cruz? Quem era você? Nesse caminho de Jesus, nesse caminho do sofrimento, todos nós representamos algum papel. E qual é o meu papel no caminho da cruz de Jesus, no caminho da salvação que Jesus empreendeu? Será que eu sou como João, Maria e Madalena que estão aos pés da cruz do Senhor, aguardando o momento da sua decisão final, como quem o incita a ir até o último momento? Nós devemos olhar também para essa cena, né? No livro de Macabeus há uma cena muito triste, né? A mãe que anima os filhos a morrer pela fidelidade à lei. A mãe que vai até as últimas consequências dizendo para o filho: não se lembre de mim, você saiu das minhas entranhas, mas é de Deus que você procede. Maria, João e Madalena estão ali como que animando Jesus à sua decisão final, como que segurando-o, de certa maneira, na sua decisão, para que aquela decisão tomada de salvar a humanidade, por mais dor que causasse ao coração da mãe, ela o animava, ela estava ali presente até o último momento. E nós também devemos nos sentir assim. Quando olhamos a cruz de Jesus, nós devemos perceber uma realidade. Foi por mim, né? Foi por mim. Eu não posso falar isso pela humanidade, mas eu posso falar por mim. Foi por amor a mim. Foi por amor a mim. E a correspondência a esse amor, ela é hoje. Eu estou correspondendo ou não? Alguém deu a vida por mim? E o que eu faço? Eu merecia isso? Eu quis isso? Eu conhecia esse amor? Eu conheço esse amor? Por isso a Semana Santa é um despertar do nosso coração para o supremo amor que Deus tem por nós.
Não há outra razão senão essa: descobrir, descortinar o infinito amor de Deus manifestado no seu Filho Jesus. Ele deu a vida para a nossa salvação. E a Semana Santa em si, ela tem liturgias específicas carregadas de simbolismo, né? Começa no domingo, né? Domingo de Ramos, né? A Semana Santa é uma proposta, diríamos assim, de durante uma semana nós vivermos os passos de Jesus. A sua entrada triunfal em Jerusalém, onde Jesus já estava ameaçado de morte, mas ele desafia essa morte, ele vai ao encontro, né? E as pessoas, quando veem entrar em Jerusalém, o aclamam, né? Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Com ramos de oliveira e com mantos pelo chão, fizeram como que um tapete de honra para que o Senhor passasse. A sua honra não está na aclamação das pessoas, mas no reconhecimento que o Pai faz da sua obra. Ele tinha condição divina, mas ele não se apegou a essa condição divina. Ele se aniquilou, ele se entregou por nós. Por isso, por esse amor, o Pai o reconhece. E toda a humanidade deverá reconhecer Jesus Cristo como Senhor. E ele entra triunfalmente em Jerusalém e as pessoas, os sacerdotes e escribas vão dizer: mestre, manda que esse povo se cale, que não proclame a sua realeza, né? E Jesus vai dizer: se eles se calarem, as pedras gritarão. Essa força, diríamos, essa energia universal de que o universo deseja proclamar a realeza de Deus, estava ali de tal forma presente, que se os homens se calarem, as pedras gritariam. Ainda hoje é uma proposta para os nossos tempos. Nós precisamos proclamar as maravilhas de Deus. Nós precisamos anunciar o que Deus realiza na nossa vida, porque se nós nos calarmos, as pedras gritarão. Eu costumo dizer, em Teresópolis nós somos conhecidos como a cidade do dedo de Deus. E por que não a cidade dos filhos de Deus, né? Porque a pedra fala mais do que os filhos de Deus, porque a pedra fala mais do que os corações humanos, porque a pedra representa mais ao mundo do que nós. É uma vergonha para nós, né? É uma vergonha se olharmos sob esse ângulo de Jesus, né? Esse ângulo de Jesus. Lá está o dedo de Deus e os filhos de Deus. Nós nos calamos, as pedras falam mais alto. Bom, aí entrado em Jerusalém, aquela festa toda, então acontece todo um monte de coisas, como a instituição da Eucaristia, né? Tudo isso acontece e a gente vai então por exemplo, se reaviva, e agora ultimamente tem feito isso em Teresópolis, e eu não lembro de tempos atrás acontecer, por exemplo, a procissão do encontro, que tem sido feita no Alto, na Várzea também. Quer dizer, essa manifestação também é uma manifestação de fé, mas também é carregada de simbolismo, não é? A Semana Santa quer trazer assim a nossa emoção, tudo aquilo que Jesus viveu. A emoção, diríamos assim, é a porta da fé, né? Nós abrimos a nossa fé, porque se eu não sou capaz de sentir por Deus amor, se eu não sou capaz de sentir, ou seja, não adiantam razões, né? Não adiantam razões. Eu preciso ter um coração aberto para sentir, para perceber o que foi feito por mim. E existe uma cena que qualquer pessoa humana ressentiria. Como é que uma mãe contempla um filho sendo condenado à morte? E os cristãos inicialmente quiseram trazer isso muito fortemente. Nós precisamos lembrar disso. Maria encontrou-se com Jesus no caminho. Maria o animou a levar até o fim a sua missão. Mas a dor desse momento, quem é que pode medir a dor de uma mãe ao ver um filho condenado? Como o profeta Jeremias diz: ó vós que passais, olhai e vede se há dor comparável à minha. Falavam assim da cidade de Jerusalém. E mais do que isso, falar isso de um filho. Olha, existe alguém que sofre mais de ver um filho sendo condenado, humilhado, morto, do que uma mãe? Todos o chamavam de bandido, marginal, xingavam de todos os nomes possíveis da sua época, e aquela mulher simplesmente dizia: é o meu filho, é o meu filho. Ali estava o filho das suas entranhas, ali estava o fruto do seu amor a Deus, numa oferenda de dor, de lágrima. Ali se ofereciam dois corações, o coração de Jesus na cruz e o coração de Maria aos pés da cruz.
É esse martírio que o povo, em geral, quer fazer sentir a cada homem. Não é simplesmente a dor causada a Jesus, a dor causada a Maria, a dor causada àqueles que o amavam de verdade. Essa dor deve doer em nós. Por isso se faz a procissão do encontro, a procissão da dor, a procissão do sentimento que não tem palavras, a procissão do silêncio, a procissão dos olhares que se cruzam, a procissão do coração que se desfaz, que se desmancha em lágrimas. Ali se encontram o filho condenado e a mãe que oferece o fruto das suas entranhas para a nossa salvação. São duas provas de amor ao próximo. Padre Mário, está na hora do nosso comercial, a gente volta para falar um pouco mais da Semana Santa e falar do que é mais importante, a ressurreição de Jesus, a Páscoa, né? No próximo bloco. A gente vai dar uma paradinha e volta já.